Os facões são as ferramentas mateiras mais clássicas da América Latina. Hoje eu quero falar de dois deles. Dois facões da Collins, um de 18 polegadas e um de 12. E você já pode observar que eles têm desenhos bem diferentões. Hoje eu vou falar sobre as características desses facões, tipo de aço, tipo de têmpera, empunhadura, mas eu também quero fazer uma comparação com dois facões nacionais. Um de 18 da Tramontina e um de 12 da Bellotto, já que eu não tenho um com esse tamanho da Tramontina. E no final, eu quero dar minha opinião, quero deixar meu veredito. Os facões fabricados da Colômbia são melhores do que os facões fabricados do Brasil? A gigante Collins é maior e melhor do que a gigante Tramontina? Será que os facões da Collins conseguem ser os novos exterminadores de Tramontina? Boas-vindas! Meu nome é Daniel e este é o Meio de Sobrevivência. Antes de começar a falar das características dos facões e entrar no comparativo mesmo, eu quero falar quais são os usos que eu faço dessas ferramentas. Eu moro no bioma cerrado, em Goiás, município de Pirenópolis. A maioria das geografias que eu acampo são essas do cerrado de altitude, dessa ponta que vai daqui de Pirenópolis até a Chapada dos Veadeiros. Morros, cerrado mais aberto, cachoeiras, pequenos córregos, pequenos rios. Então eu não necessito, na maioria das vezes que eu acampo e trabalho, de um facão tão grande. E para isso eu uso esse facão aqui da Bellotto. Eu até fiz vídeo sobre ele, como o meu facão principal para esse tipo de ambiente. Ele não é tão longo, eu não preciso abrir grandes picadas, as matas daqui são fechadas de sombra, mas não são entremeadas. Você precisa de um facão muito longo para abrir longas picadas. Eu acho ele melhor para trabalhos gerais, porque ele é mais curto, acaba sendo mais leve também. Então, na maioria das vezes, eu estou com esse facão aqui de 12 polegadas, que seria o titular dessa posição. Mas eu também frequento outros ambientes, ambientes que eu diria que são de selva mais fechada. Então, por exemplo, vou muito pescar no Rio Araguaia, aqui em Goiás, que é da bacia do Tocantins, também pesco no Tocantins, em rios amazônicos, do Pantanal. E nesses ambientes aí eu prefiro usar um facão mais longo. Então toda a vida eu usei esse facão aqui da Tramontina de 18 polegadas. Esse facão comigo já está há um bom tempo. Já temos aí uma longuíssima história. E para cada ambiente você tem aquele facão que é mais adequado. E há alguns anos atrás eu adquiri esses dois Collins. Esse aqui de 12 polegadas para usar no lugar do Bellotto e esse aqui de 18 polegadas para usar no lugar do Tramontina e testar, colocá-los no jogo para justamente fazer essa comparação se esses dois facões aqui podem substituir os meus dois facões titulares, os que eu mais gosto de usar. E
De um certo tempo para cá, eu já cheguei a algumas conclusões. E vi que tanto a Collins pode aprender muito com a Tramontina e vice-versa, e podem melhorar ainda mais os seus produtos. Começando o comparativo aqui pelos de 12 polegadas. A bainha que eu uso para esse facão da Bellotto, a bainha que comprei no Mercado Livre, uma bainha de lona excelente. Na verdade, essa é a melhor bainha de facão que eu já usei. Ela tem bastante resistência à umidade, o facão não fica todo molhado, todo oxidado, é bem resistente e mais barata que o couro, inclusive. Mas essa bainha serve perfeitamente no facão da Collins. Então, quando eu uso esse facão aqui, na verdade eu tô com essa bainha, então a bainha dos dois tem um empate. O facão da Bellotto e esse facão aqui da Collins, eles têm medidas similares. Tem 12 polegadas, são basicamente do mesmo tamanho. E ambos têm 3 milímetros de espessura. Acontece que esse aqui, ele começa com 3 milímetros e ele vai afinando. Eu acredito que ele chega aqui com menos de 1,5 milímetro na ponta. Já o Bellotto não. Ele vai com essa espessura até quase na ponta mesmo. Então, apesar desse aqui ser mais largo, esse aqui é um pouco mais pesado. E quando eu estou usando um facão deste, eu quero justamente isso, concentrar mais peso num comprimento menor. É um facão que fica mais fácil você andar na mochila, mais fácil você transportar, e para a maioria das atividades um facão mais curto aqui no cerrado é inclusive melhor. Então nesse ponto, eu prefiro um pouco esse porque ele é um pouco mais pesado. Não chega a ser pesado ao ponto de atrapalhar na mochila ou na cintura, mas ele é um pouco mais pesado que esse. Então eu achei esse aqui um pouco melhor para rachar lenha. Esse facão aqui tem uma ponta bem engraçada, mas é uma ponta penetrante, o que eu acho uma grande vantagem neste facão aqui. Esse aqui também é a ponta original, eu não precisei mudá-la. Esse facão aqui também vem com a ponta mais penetrante. Eu acho que é uma vantagem. A maioria dos facões não vem, né? Geralmente eu faço. Mas comparando as duas pontas, eu acho que essa aqui é mais efetiva para penetração. Essa aqui é meia arrebitada, tá vendo? Eu acredito que, sei lá, para defesa e até para fazer trabalhos em madeira, eu prefiro essa ponta aqui. Esse facão aqui, ele vem com um verniz. A maioria dos facões, esses mais comuns, né? Eles vêm com verniz para não enferrujar. Eu não tirei o verniz e estou usando ele. Vocês verem, eu não tenho muito cuidado com o facão, não. Nenhum deles. É para porrada mesmo. E ele vai formando manchas por cima deste verniz, que não me incomoda. Esse verniz, inclusive, esse facão nunca enferrujou. Ele vai oxidando, ele vai escurecendo. Mas eu acho bastante tranquilo. Esse aqui já tem um cromado, tá vendo? Ele tem um cromado na lâmina, que impede que ele oxide e enferruje. O que é bem interessante. Eu trabalhar na água, né, ele é mais protegido do que esse aqui. Acontece que ele não tem proteção no fio, né? Então, realmente, ambos são de aço carbono. Se eles oxidarem, eles vão acabar perdendo um pouco o fio. Em termos de aço, esse aqui é o 1085. Esse aqui é o 1074. Eu não sei se é exatamente por causa do aço ou se é por causa da têmpera. Eu achei a têmpera desse facão aqui da Bellotto melhor. Os facões que eu usei, na verdade, esse aqui foi o que mais manteve o fio. Infelizmente, a Bellotto não está fazendo mais desse facão aqui. Agora está fazendo um facão mais fino, de 2 milímetros. Mas esse aqui de 3 milímetros, não sei porque vai sobrar mais aço também. Eu achei ele mais resistente, com a têmpera melhor. Mas a têmpera desse facão é excelente. Seria ali mais ou menos a mesma têmpera que um facão Tramontina. Não mudaria muita coisa.
Esse facão aqui, ele tem as costas todas trabalhadas. Então, realmente, ele vai ter mais acessórios, mas esses acessórios eu não sei se eles vão ser bastante úteis. Então, para falar a verdade, esse gancho aqui, ele pode até ter uma utilidade, enfim, ele poderia até ficar aqui. Mas essa serra não serra, ela não corta. Então, eu até gosto de serra nas costas, de lâminas, mas uma serra efetiva que corta alguma coisa. Essa aqui não corta. Então, na verdade, eu preferia que ela não tivesse aqui. Tem esse abridor de garrafas aqui, que também é inútil, porque você tem uma garrafa, você tem um facão, você consegue abri-la. Você não precisa disso aqui. É bem na área do ricaço, então eu não sou muito fã das costas desse facão, não. Aqui é liso e é tratado, fica sem área para você raspar alguma coisa, você vai ter que acabar usando o fio para raspar alguma coisa, uma pederneira, uma madeira. Então eu preferia que ele tivesse as costas ou com a serra que funcionasse, ou as costas como desse facão aqui. Ele tem uma quina viva aqui no dorso, permite que você raspe materiais. Então você tem um acessório a mais. Bom, a empunhadura desse facão eu gostei muito. Ela é bastante confortável, ela dá bastante atrito. Você consegue trabalhar bastante tempo com esse facão sem machucar sua mão, mesmo sem luvas. E como ele é full tang, eu consegui cortar aqui e deixar um pomo exposto se eu precisar quebrar alguma coisa. Num facão maior, eu até fiz um Tramontina, eu acho que não é muito útil, mas no facão menor, porque no facão maior você não fazer esse movimento é bem perigoso, né? Então acho você recortar o pomo e ter uma área para bater bastante útil. Esse facão aqui já fica mais difícil se você for cortar aqui, mas você consegue, porque ele também é full tang. O tang dele acompanha inclusive todo esse desenho aqui. Ele vai ter um, dois, três pinos e um quarto aqui. Ele tem uma empunhadura que preenche melhor minha mão do que aquele. Eu acho que o do Beloto é uma empunhadura um pouco fina para minha mão. E ele tem essa área que segura aqui o facão na saída. Eu acho também bastante interessante. Só que tem um problema no desenho dele aqui, ele tem uma quina. E se você for segurar o facão aqui, ó, ele machuca um pouco a mão. Até se você usar de luva, você começa a gastar a luva. Então isso aqui podia ser mais arredondado. Mas esse facão na empunhadura, ele tem uma grande vantagem que aquele não tem. Ele tem um buraco para o fiel, coisa que aquele não tem. Então por isso que esse aqui, por exemplo, no ambiente da pescaria, você usar na canoa, o facão pode cair na água, você perder o facão, ou em qualquer outra situação onde pode acontecer, é bom você ter um fiel. A Collis pensou nisso, desses facões, ambos têm, mas o da Tramontina e o da Beloto realmente não tem nenhum furo para o fiel, o que é um problema, porque você pode ficar bastante inseguro, inclusive pode perder seu facão em alguma situação. Bom, entre os dois, para fazer o trabalho, é basicamente a mesma coisa. Eles vão dar basicamente o mesmo efeito. E aí, esse aqui tem algumas características que é superior, esse aqui tem outras características que ele é superior. Tá comparando os maiores de 18 polegadas. Esse aqui da Tramontina, que é bem antigo. Eu sempre usei essa bainha aqui, essa bainha tá toda destruída, mas ela tá funcionando. Uma bainha em couro bem simples, bem comum. Como ele é mais largo aqui, ele acabou cortando a bainha, mas nesse facão aqui, eu uso esta bainha. E aí, evidentemente, ela também vai servir para esse facão aqui. Então a bainha é a mesma, vai dar na mesma. Como eu disse, eu faço uso desses facões em selva, ou quando eu estou pescando em rios muito grandes, principalmente para usar na canoa. Eu prefiro um facão mais longo. Então, geralmente,
eu vou na frente, abrindo caminho para a canoa. Às vezes, na hora de aportar, você precisa abrir a área para você chegar com a canoa. Às vezes, engarrancha alguma coisa no motor, até para defesa, numa área dessas onde a fauna é mais exuberante, você pode ter mais encontros, um facão mais longo eu acho melhor. Então esses facões aqui, basicamente, eu uso na canoa. Eu tenho uma canoa e um motor, e esse facão aqui, nas últimas vezes que eu usei a canoa, ele sempre foi junto. Era esse, passei a usar esse. E ele acabou ficando titular nesta posição. E aí eu vou falar para você os motivos. Ele tem uma serra, ele tem um acessório a mais e tem um marimbondo na minha mão. Ele tem um acessório a mais, essa serra funciona mesmo, não é igual a outra não, ela serra, é um serrote, como se fosse um serrote. Eu acho bastante interessante. Ele veio com essa ponta, que é penetrante, muito mais do que essas pontas comuns que vem na maioria dos facões. Inclusive a ponta que veio no facão da Tramontina. Ele tem esse furo aqui, você encaixar a madeira, se for serrar, você conseguir trabalhar com as duas mãos, ou mesmo uma pessoa de lá e você de cá, guiando a serra, que é bastante útil. Ele é feito no aço 1074. A Tramontina é feita no aço 1070. Eu achei a têmpera dos dois basicamente muito parecida. Só que esse aqui, ele começa aqui a espessura dele com 1,5 mm e ele vai terminar aqui bem fino mesmo. Eu acredito que, sei lá, 1 mm. E ele é um facão mais leve, bem mais flexível do que o facão da Tramontina. Então, para esse uso de apenas abrir mato na canoa, eu acho ele ideal. Se fosse para um uso misto, onde eu fosse, além de fazer essas picadas e bater mato, cortar mato normal, eu fosse também usar para rachar lenha, esse facão é um pouco melhor, porque ele é mais pesado, ele tem 2 milímetros e a espessura dele toda é 2 milímetros, você não vai afinando. Ele é um pouco mais largo aqui também. Então, para rachar lenha, ele acaba sendo um pouco melhor. Mas para canoa, esse facão aqui foi imbatível. Ele tem essa cobertura preta, também ajuda a não enferrujar. Também para você trabalhar na água com canoa, é beleza. Mas o grande diferencial desse facão para mim é essa empunhadura. Ele tem uma coisa que poucos facões têm. Guarda. Isso eu acho bastante importante. Ele tem essa guarda dupla aqui, ele tem encaixe aqui para o dedo, encaixe aqui. Você pode encaixar aqui. Você pode apoiar ele aqui na frente para você trabalhar com a lâmina. Ele tem uma empunhadura realmente bastante longa, se você for prestar atenção, ó. Você vê, os facões são do mesmo tamanho, né? Olha o tanto que essa empunhadura amarela é mais longa. Então acaba que o facão tem um alcance melhor, maior. Ele acaba virando aí um facão, se você pegar ele aqui atrás, de 20, 22 polegadas, sei lá. E o interessante dele é que ele tem essa pegada com duas mãos. Ele parece mesmo a empunhadura de uma espada. Aqui não fica tão firme, porque o pomo dele, se fosse mais arredondado aqui, seria melhor. Mas tem um, como o outro, ele tem um furo pro fiel. Isso aqui na canoa é imbatível. Além disso, ele tem esse plástico, esse cabo em plástico, todo em plástico, injetado, não tem pino, não tem nada. Você consegue ver aqui, eu não sei se você vai conseguir, mas o aço vem até aqui, então o tang dele vem aqui até o final. Então acaba sendo um facão bem resistente. E para esse uso de floresta, selva, mata, rios grandes, como os ambientes que eu citei, esse facão aqui eu acho melhor que o outro.
justamente por esse conjunto de características. Ele vai ser melhor com a água, ele tem essa empunhadura melhor, ele é um pouco mais leve e ele tem essa outra função. Então até fica difícil de comparar. Agora existe um problema, tudo tem um problema, né? Eu coloquei esse facão para trabalhar aqui no sítio, cortar mato, roçagem. E às vezes esse facão bate em alguma coisa que você não quer, né? Uma pedra no chão. Por ele ser mais fino, eu acredito que ele seja menos resistente que o da Tramontina, que é muito mais antigo. Se você for perceber, nossa, ele tá até todo sujo aqui. Ele vai ter um dente, alguns dentes aqui na ponta, muito pouco. Eu achei que aquele facão da Collis, eu achei ele muito fino. Ele abre muito dente. Então, nesse requisito, esse facão aqui da Tramontina é melhor. E aí, com isso, eu atualizei os usos dos meus facões. Então, na verdade, esse aqui é o titular da canoa. Quando eu vou fazer pescarias, achei melhor. Esse aqui, na verdade, na maioria do uso, ele substitui perfeitamente o facão da Bellotto. Mas na verdade eu ainda prefiro o facão da Bellotto em alguns aspectos, então esse aqui é o outro facão da canoa. Esses dois facões aqui, eu botei eles no serviço durante muito tempo, agora eu vou dar um trato, vou dar uma afiada, vou consertar o fio dos facões e vou colocá-los fixos para esse tipo de pescaria. Eles são mais afetos a trabalhar na água e eles têm características que tornam eles um pouco melhores. E esses dois aqui são meus facões hoje do cerrado para acampar no seco. Raramente no cerrado eu preciso de um facão maior, de 18 polegadas, geralmente o de 12 funciona muito bem. Mas eu acredito que em certas situações ainda vai ser útil um facão desse maior aqui no cerrado. Além disso, eu vou colocá-lo para trabalhar no sítio. Eu achei que ele aguenta um pouco mais de porrada e vai acabar estragando menos e fazendo menos dente. Qual das duas que eu acho melhor, Collins ou Tramontina? É bem complicado, né? Eu estou fazendo aqui uma comparação, é meio que uma brincadeira. Estou analisando poucas peças, né? No geral, acho que são duas grandes cutelarias, elas estão mais ou menos empatadas. Eu prefiro a Tramontina, até pela questão da, sei lá, da memória afetiva de usar a Tramontina desde criança, de ser uma marca tradicional brasileira. Mas na verdade, já até falei em outros vídeos, o melhor facão fabricado do Brasil que eu acho é esse aqui da Bellotto, inclusive saiu de linha. Mas eu acho que esse tipo de aço, esse tipo de têmpera, esse tipo de medidas são as ideais para mim. E entre a Tramontina e a Collins, eu acho que uma podia aprender muito bem com a outra. Então acho que não, acho que o Collins ainda não é um exterminador de Tramontina. Acho que a Bellotto sim. Ela é bem superior em vários aspectos. Essa é a minha opinião. Mas já tratando do Collins, não, acho que eles são mais ou menos compatíveis. Eu só acho que essas características desse tipo de empunhadura diferenciada e principalmente com fio para o fiel, eu acho que esses facões mais tradicionais nacionais poderiam começar a adotar esse tipo de, vamos chamar de inovação. Inclusive tem facões da Tramontina com empunhaduras parecidas com essa aqui, por exemplo. Tem um facão da Tramontina que eu estou bastante interessado também, que é aquele facão de ponta. Logo, logo vai ter vídeo dele aqui no canal. Me diz aí nos comentários se você tem interesse de ver vídeos com testes desses facões. Todos esses que eu já mostrei aqui no canal. Já fiz teste de alguns, eu posso fazer de outros. Me diz aí nos comentários se você vai gostar dessa prosa. Se você tem interesse de manter não somente suas lâminas afiadas, mas a sua mente também, eu recomendo que você conheça meus livros e artigos que estão disponíveis aqui na loja do canal. Lá você vai encontrar muita coisa boa
para te ajudar nessa jornada de preparação e sobrevivencialismo. Meu nome é Daniel, este é o Meio de Sobrevivência. Agradeço a sua atenção até aqui e não se esqueça, você não precisa ser uma presa fácil.